A mutação é um tipo de alteração que pode ocorrer na sequência de DNA de um gene ou afetar os cromossomos, inteiros ou em partes. As mutações podem ocorrer em células somáticas ou germinativas. O gene é um trecho da molécula de DNA que carrega a informação para cada característica do organismo, codificado por sequências de base que irão sintetizar proteínas específicas. Uma alteração nessa sequência de bases do DNA é denominada mutação, e tal processo poderá acarretar o surgimento de novas características no organismo. As mutações são alterações permanentes e podem ser oriundas de um erro durante a duplicação do DNA ou por fatores ambientais, como a radioatividade, raios UV, certos produtos químicos, dentre outros. A mutação é um evento raro que pode ser tanto neutra, prejudicial ou vantajosa para o ser vivo. As mutações são classificadas como gênicas e cromossômicas. As mutações são importantes do ponto de vista evolutivo. São as mutações que dão origem à variabilidade de indivíduos de uma população sobre a qual atua a seleção natural. Mutação somática ocorre durante a replicação do DNA, que precede uma divisão mitótica. Todas as células descendentes são afetadas, mas podem localizar-se apenas numa pequena parte do corpo. As mutações somáticas estão na origem de certos cancros, não são transmitidas à descendência. Exemplo, heterocromia de íris. Mutação nas células germinativas ocorre durante a replicação do DNA que precede a meiose. A mutação afeta os gametas e todas as células que deles descendem após a fecundação. É transmitida à descendência. Exemplo, carneiro da raça Anco. As mutações são hereditárias? Dependendo da célula em que a mutação ocorre, ela pode ser transmitida à descendência. Nas suposições que fizemos, relacionamos o pigmento da pele e a enzima celulase. Evidentemente que não ocorrerá a transmissão dos genes mutantes para os filhos. Trata-se de uma mutação somática, ou seja, ocorre em células não envolvidas na confecção de gametas. Já a mutação que conduziu à anemia falciforme deve ter ocorrido, no passado, em células da linhagem germinativa em algum antepassado. O gene anômalo, então, sugerido deve ter transportado por um gameta e daí se espalhou pela espécie humana. Mutações cromossomáticas. As alterações mutacionais nos cromossomos são chamadas de aneuploidias e podem levar à perda ou ganho de números de cromossomos. Grande parte dessas mutações cromossômicas não são compatíveis com a vida, mas alguns, como o caso da trissomia do cromossomo 21, mais conhecido como síndrome de Down, ou a monossomia do X, síndrome de Turner. Já as alterações na sequência de DNA são as mutações gênicas que podem ocorrer dentro de genes individuais. Mutações cromossômicas numéricas. Altera a quantidade de cromossomos. A euploidia envolve a alteração completa do genoma, perda ou ganho de um conjunto inteiro de cromossomos. A euploidia pode ser: a haploidia é perda de metade do material genético em que o indivíduo passa a possuir N cromossomos. Os indivíduos resultantes são, no geral, estéreis devido a irregularidades na meiose decorrentes da dificuldade de emparelhamento cromossômico. A poliploidia é ganho de material genético, em que o indivíduo passa a possuir 2 vezes mais N cromossomos. A triploidia é quando há 3 genomas. A tetraploidia é mais rara e ocorre pela fusão de 2 zigotos diploides, ou pela falha na primeira divisão do zigoto. Assim, o indivíduo nasce com 4 cromossomos homólogos. As causas são fecundação de um ócito por 2 espermatozoides, fecundação de um gameta diploide, citocinese anormal na meiose ou mitose. Consequências e exemplos. Nas plantas, a poliploidia é comum. As plantas poliploides podem autopolinizar-se ou cruzar-se com outras semelhantes. Nos humanos, os embriões pulpiploides não se desenvolvem e são abortados espontaneamente.
Algumas células somáticas humanas podem ser poliploides, mosaicismo. A aneuploidia é a alteração no número de um dos pares de cromossomos, que se tornam trios, tétrades e etc. Pode ser uma monossomia, que é 2N menos 1, uma dissomia, 2N, trissomia, 2N mais 1, uma tetrassomia, que é 2N mais 2, uma pentossomia, 2N mais 3. Causas: não disjunção dos homólogos ou dos cromatídeos na anáfise da meiose 1 ou 2. Um gameta recebe 2 cromossomos do mesmo par e o outro não recebe nenhum. Temos as consequências e exemplos. As aneuploidias mais comuns em seres humanos são as trissomias 21, 13 e 18. A monossomia do X e outras alterações numéricas dos heterossomas. Aneuploidias de outros cromossomos não permitem o desenvolvimento até o nascimento, resultando em abortos espontâneos. As aneuploidias dos cromossomos sexuais são melhor toleradas do que as dos autossomos. Mutações cromossômicas estruturais alteram apenas a estrutura dos cromossomos. Delação: falta de uma porção de um cromossomo pode ocorrer nas zonas terminais ou intersticiais da molécula de DNA. Duplicação: existência de 2 cópias de uma dada região cromossômica, frequentemente associada à delação no correspondente cromossoma homólogo. Os efeitos variam em função da extensão e do tipo de informação repetida. Translocação: transferência de segmentos entre cromossomos não homólogos. Pode ser inversão, remoção de um segmento de DNA e inserção numa posição invertida no local do cromossomo. Mutações gênicas. As mutações gênicas são pontuais e podem ter origem através da adição, substituição ou perda de bases nitrogenadas em um trecho da molécula de DNA. Um exemplo clássico de mutação gênica é o que ocorre na anemia falciforme, onde a deformação da hemácia em forma de foice é oriunda da troca do aminoácido glutâmico pela valia que forma a hemoglobina, o que ocasiona um agrupamento dessa proteína. Além de alterar a morfologia da hemácia, uma vez agrupando os glóbulos vermelhos, os mesmos bloqueando vasos sanguíneos, diminuindo a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, provocar a morte do indivíduo. Substituição dos nucleotídeos. A substituição de um único nucleotídeo ou mutação de ponto numa sequência de DNA pode alterar o código de uma trinca de bases e levar à substituição de uma trinca de bases por outra. Mutações de sentido trocado. Altera o sentido do filamento codificador do gene ao especificar um aminoácido diferente. Já as mutações sem sentido, normalmente a tradução do RNA cessa quando um códon finalizador, UAA, UAG e UGA, é alcançado. Uma mutação que gera um dos códons de parada é denominada mutação sem sentido. Mutações no processamento do RNA. O mecanismo normal pelo qual os introns são excisados do RNA não processado é os exons unidos para formar um RNA maduro depende de determinadas sequências de nucleotídeos localizados nos sítios aceptor, intron-exon, e no sítio do doador, exon-intron. As mutações podem afetar as bases necessárias no sítio doador ou aceptor da emenda, interferindo na emenda normal do RNA naquele sítio, ou podem envolver-se substituições de bases dos introns, podendo criar sítios doadores ou aceptos alternativos que competem com os normais durante o processamento do RNA. Deleção e inserção de códons. Quando o número de bases envolvidas não é múltiplo de 3,
A mutação altera a leitura da tradução a partir do ponto de mutação resultante numa proteína. Com consequências de aminoácidos diferentes, quando o número de bases envolvidas é múltiplo de 3, a mutação resulta numa proteína com adição ou falta de aminoácidos. Quando ocorre a inserção de elementos repetitivos, há um interrompimento das sequências codantes. As mutações espontâneas podem ocorrer em qualquer gene e em qualquer local do gene, no entanto, são mais frequentes em regiões com sequências de DNA repetitivas ou simétricas, os chamados pontos quentes. São mais frequentes em genes de maior tamanho, que, assim, têm uma maior probabilidade de sofrer alterações na sua sequência de bases. São mais frequentes em genes do genoma mitocondrial, que não tem mecanismo de reparação do DNA. Método de diagnóstico pré-natal. Durante a gestação, é possível verificar se há ou não alterações genéticas no feto, por meio de exames. Os procedimentos de detecção mais comuns são a ultrassonografia, a aminocentese e a amostragem vilocoriônica. A ultrassonografia ou ecografia é um método de diagnóstico muito recorrente na medicina, que utiliza o eco gerado através de ondas ultrassônicas de alta frequência para visualizar, em tempo real, as estruturas internas do organismo. A aminocentese é quando é retirado um líquido amniótico do abdômen materno para fins de análise. A amostragem vilocoriônica, ou CVS, é um exame pré-natal que pode detectar determinadas anomalias no feto. Para realizar o exame, o médico usa uma agulha para coletar as células da placenta. Essas células são então analisadas quanto a problemas genéticos. Até agora, vimos doenças provocadas por mutações que ocorreram na formação dos gametas, ou nas primeiras células do embrião, de modo que estão presentes desde o nascimento. No entanto, a todo momento, novas células são formadas por divisão celular, em que é necessária a replicação do DNA da célula-mãe. Tal replicação está sempre sujeita a erros, geralmente mutações pontuais. Por isso, durante a metafase, as novas moléculas são conferidas e, caso tais erros sejam detectados, eles são reparados ou a célula é encaminhada para o processo de morte celular programada. Uma falha nesses mecanismos de regulação pode provocar a formação de uma célula mutante, que se multiplica de maneira descontrolada e, rapidamente, forma uma massa de células chamada tumor.